Já está chegando aí a nossa hora, né? Hoje aí nós estamos com a Ana Constantino, Félix, Carmen, acho que é a Carmen Matos, né? E o resto do pessoal deve estar chegando aí. Já são 17 horas, então eu vou fazer a abertura para que a gente possa ser bastante pontual nos nossos horários. Então vamos elevar, meus irmãos, o nosso pensamento ao alto, porque os amigos espirituais com certeza já se encontram aí conosco e eles têm um horário também, um planejamento. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos todos nós reunidos, Senhor, para iniciarmos a nossa semana de estudos. Rogamos a proteção de toda a equipe espiritual, da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para que a nossa semana de estudos seja profícua, para que possamos, Senhor, realmente, a cada dia que passa, conhecermos melhor o Teu Evangelho e essa doutrina abençoada que tanto tem nos ajudado em nossa caminhada. Nesse momento, Pai, em que sentimos a presença dessa espiritualidade amiga, dos amigos que conosco participam dos estudos que estão chegando, nós queremos te pedir, Senhor, a tua bênção para todos aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados que estejam necessitados do teu auxílio, do teu amparo, do teu consolo, dos esclarecimentos necessários para que eles possam, Senhor, renovar suas esperanças, ampliar seus conhecimentos, buscar assim a força necessária para poderem crescer espiritualmente, moralmente e em saúde, Senhor. Saúde espiritual, saúde mental, saúde do corpo físico, porque nós sabemos que tudo está ligado. E assim sendo, Senhor, mais uma vez agradecidos, te pedimos a tua proteção para cada um de nós, para os nossos familiares e amigos, para as nossas casas espíritas, para os nossos lares. E sempre agradecemos a proteção que vem do coração desses amigos queridos que conosco se reúnem, esses nossos orientadores, esses espíritos trabalhadores da seara do Mestre Jesus. E assim formando uma grande corrente de energia, formando aquele laço fraterno que nos une, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos mais uma vez os nossos estudos nesta casa, que é a casa de Jesus e a casa de Francisco de Assis. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para iniciarmos o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, hoje nós vamos estudar a parte segunda, capítulo 1, que tem por título Dos Espíritos. E nós vamos estudar o item 105. Item 104, oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Então, nós vamos iniciar estudando a questão 104, oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Antes de começarmos aqui a leitura do nosso livro, vamos fazer um comentário, não é? Sobre esses pseudo-sábios. Por tudo que nós já lemos, nós já estudamos, nós percebemos que essa classe está, logicamente, na lista dos espíritos imperfeitos, né? Por quê? Porque os espíritos imperfeitos são os daqueles da terceira ordem, e estão lá na questão 101. E entre os espíritos imperfeitos, nós temos os espíritos impuros, que já estudamos, os espíritos levianos, temos os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros, batedores. Mas
O que as pesquisas que nós fazemos nos dizem é que essa classe, a oitava classe dos espíritos pseudo-sábios, são aquela classe onde se encontram os espíritos mais ardilosos. Os mais ardilosos são esses espíritos pseudo-sábios. E por serem os mais ardilosos, são considerados também os mais perigosos. Pois os espíritos malévolos, que são aqueles da questão 102, os espíritos impuros, esses espíritos malévolos, de certa forma, nós conseguimos perceber pelas atitudes, pelas ações. Normalmente, na maioria das vezes, você percebe a ação dos espíritos malévolos, tá? Agora, esses espíritos pseudo-sábios, por serem os mais ardilosos, eles são um pouco difícil de nós identificarmos, né? Então, não podemos dizer que os mais ardilosos são os mais perigosos, porque os levianos, os malévolos, você até consegue distinguir com uma certa facilidade. Mas os pseudos sábios, eles são muito ardilosos. E aí é que mora o grande perigo. Pseudo sábios quer dizer falsos sábios. Pseudo quer dizer falsos. São os falsos sábios. Na realidade, são os lobos em pele de cordeiro. Tem até uma imagem que às vezes a gente encontra na internet, não é? Um lobo com uma capa, como se fosse a pele de uma ovelha por cima. Vocês já devem ter visto isso, não é? Então a pessoa olha, pensa que é uma ovelha, mas na realidade aquilo é uma capa que esconde um lobo. Então, esses espíritos pseudo-sábios, é interessante que eles são muito presentes nas reuniões mediúnicas. Muito presentes nas reuniões mediúnicas. E eles têm uma característica, eles costumam misturar a verdade às mentiras mais absurdas. Eles misturam verdades às mentiras mais absurdas. Então, às vezes, você encontra um texto, um livro, espírita, é claro, você assiste uma palestra, ou você ouve uma psicofonia, e você começa a perceber pontos de verdade nas mensagens. Então, eles pegam uma mensagem onde está caracterizado ali o pensamento deles, e dentro daquele pensamento deles, eles colocam algumas verdades misturadas àquelas ideias deles. Aquela pessoa que não tem um conhecimento muito grande, não estuda, ela, ao ler aquele texto, ou assistir a palestra, ou ler o livro, ela percebe algumas coisas que são verdades naquele meio, daquele texto. E aí ela considera aquela mensagem ou aquele texto como uma mensagem verdadeira, porque ela encontrou alguns pontos. Isso é uma característica deles. Eles colocam o texto deles e pegam certas verdades e colocam de forma muito, vamos dizer assim, muito clara dentro do texto. De forma que a pessoa, ao ler, aquela verdade chama atenção. E a pessoa diz, esse texto é ótimo. Só que não percebe que por baixo daquela verdade está entranhado uma série de mentiras muito bem colocadas. Vou dar um exemplo para vocês.
Há uns anos atrás, já tem bastante tempo isso, eu estava preparando a aula para um curso. Eu não me lembro se era Livro dos Médios, se era Gênesis, eram cursos, isso já deve ter uns 15 ou mais tempo. E aí eu estava pesquisando na internet o assunto que eu ia dar aula. Eu achei um texto, uma publicação de um pesquisador, e ele, dentro do tema que ele vinha explanando, ele citava como exemplo um trecho de uma obra de André Luiz. Eu não me lembro qual era a obra, mas era uma obra dessa coleção André Luiz. E ele colocou um texto que tinha 4 parágrafos seguidos dessa obra de André Luiz. Eu achei interessante, né? E a partir desse momento, eu passei a fazer uma coisa que é muito importante, que todos devem fazer. É consultar a bibliografia que é citada em algum trabalho que você esteja pesquisando. Então, ele colocou aquele texto de André Luiz, que era formado de 4 parágrafos. O primeiro parágrafo devia ter 3 linhas, o segundo 2, o terceiro umas 3 linhas, o quarto umas 2 linhas. Era um texto pequeno, mas 4 parágrafos. Aí eu comecei a ler a publicação, o trabalho dele, né? Vi aquele texto de André Luiz. Na hora, me veio aquela ideia. Vou confirmar, né? Peguei o livro do André Luiz, que ele tinha citado o nome do livro, o capítulo. Fui do capítulo e comecei a procurar. E achei o que ele tinha colocado no trabalho dele. Aí eu li o primeiro parágrafo que ele escreveu, comparei com o que estava escrito no livro do André Luiz, estava igualzinho. Aí li o segundo parágrafo do que ele publicou, fui olhar no livro do André Luiz, estava igualzinho. Quando eu li o terceiro parágrafo e fui olhar no livro de André Luiz, totalmente diferente. Ele pegou o terceiro parágrafo do livro do André Luiz e colocou a ideia dele, que era contrária à ideia do André Luiz. Depois, o quarto parágrafo, o que ele fez? Estava igualzinho à obra de André Luiz. Então, ele copiou os 4 parágrafos, só que o primeiro e o segundo estavam iguaizinhos ao livro. O terceiro, ele modificou, botou o pensamento dele. E no quarto, ele trouxe igualzinho. Se eu não tivesse ido na obra de André Luiz verificar e tivesse pegado aquele trabalho dele, tivesse colocado na minha pesquisa, eu estaria colocando uma mentira, um texto adulterado. Por isso é importante, toda vez que você estiver fazendo um estudo, e principalmente na internet, e a pessoa que fez o estudo deu uma citação bibliográfica, vá verificar. Verifica se você tem um livro, pega o livro. Às vezes dá um trabalho danado, porque o cara bota o capítulo, ou nem bota o capítulo, ele bota só o nome do livro. Ele bota o texto e o nome do livro. E aí você tem que procurar no livro todo aquilo. Mas se você já tiver lido o livro, você sabe mais ou menos onde a coisa está. E aí você vê aquilo e confere para ver se é a mesma coisa. Entendeu? Porque às vezes eles fazem isso. Eles pegam o texto, mudam e publicam e colocam lá. E às vezes as pessoas têm essa preguiça de buscar referência bibliográfica. Eu faço isso, inclusive, com citação evangélica. É Mateus capítulo 5, porque às vezes também pode ter um erro, como eu achei no livro de Epístolas do Paulo, pode ser um erro de tipografia também, entendeu? Às vezes muda, então você faz uma correção. Pode ser isso, às vezes. Então, é sempre bom verificar. Então, esses espíritos, eles têm esse costume. Eles pegam o tema que eles querem desenvolver, colocam ali verdades de forma que aquilo salte aos olhos, e você, por encontrar aquela verdade, você não percebe as mentiras que estão por baixo, estão em volta daquilo. Esses espíritos são muito hábeis na adulteração. Devemos estar atentos para não tomarmos o duvidoso, o errado pelo certo. É uma classe, a dos pseudo-sábios, que sabe esperar a hora certa de agir.
Eles sabem esperar. Hora certa de agir. É uma classe que tem o costume de ela alimenta a vaidade, o orgulho de forma dissimulada nas entrelinhas. Eles vão manipulando até chegar o momento de dar o checkmate. E encarnados não mudam, tá? E se eles estiverem encarnados, eles não mudam. Porque você vai encontrar pseudo-sábios desencarnados e encarnados. Há muito pseudo-sábios encarnados. E se o sujeito desencarna, ele continua sendo a mesma coisa. Então, eles começam a alimentar a vaidade das pessoas, se ele for desencarnado, né? Ou até encarnado, do médium, né? Eles vão trabalhando o orgulho das pessoas e eles vão assim manipulando até chegar o momento deles darem o famoso checkmate. Eles, quando encarnados, são tão ardilosos quanto desencarnados. Também apresentam um ar de grande conhecimento, altamente manipuladores, insinuam-se para que as pessoas os vejam e os aceitem como seres diferenciados, de grande sabedoria, como detentores de um grande gabarito da intelectualidade. Assim eles agem ardilosamente. Então, são pessoas, né? Eu estava vendo uma palestra de um companheiro, ele falou uma coisa que até às vezes falo muito. Ele vê assim um sujeito começa a publicar livro, um médium, né, psicográfico. Aí ele começa a publicar um livro. Aí você lê aquele livro, que livro maravilhoso. Gosta do livro. Dali um tempo, inicialmente ele publica um por ano. Dali um tempo, ele está publicando um livro atrás do outro. Aí é série isso, série aquilo outro. Ele divide a obra dele em várias séries. É série psicológica, é série mediúnica, é série científica, é série isso, é série aquilo. E começa a publicar. Quando você vai ler o livro, você começa a perceber que o assunto é sempre o mesmo. Ele só dá uma repaginada. Você lê o primeiro livro, lê o segundo, lê o terceiro, lê o quarto, daqui a pouco você começa a perceber que o assunto está repetido. Sabe? Ele vai mudando umas coisinhas aqui, vai mudando umas coisinhas ali, aí você começa assim, nossa, cadê a novidade? Mas ele dá uma enfeitada, uma floreada para atrair a atenção das pessoas. Mas quando você dá um mergulho naquela obra, você começa a perceber que está falando a mesma coisa. Entendeu? Você quer ver um outro tipo de coisa que a gente tem que tomar muito cuidado? Coletânea. Às vezes a pessoa publica um livro, aí está assim, um trabalho feito em cima da obra de Manuel Filomeno de Miranda, ou da obra de Joana de Anjos, ou da obra de outro qualquer. Aí, primeiro capítulo, ele pega, ele tira, copia, um capítulo inteiro de um livro, vamos imaginar Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele pega um capítulo inteiro de uma obra de Manuel Filomeno de Miranda. Aí eles botam o capítulo inteiro ali. Aí aquele capítulo, dependendo já leva umas 4, 5 folhas. Porque às vezes ele pega um capítulo grande. Ele copia o capítulo inteirinho, coloca ali. Aí depois ele escreve, faz um comentário daquele capítulo que dá no máximo meia página. Encerra o capítulo. Segundo capítulo, ele pega outra obra do Manuel Filomeno de Miranda, copia um capítulo inteiro, coloca ali. E reserva uma meia página para fazer leves comentários. Aí coloca assim, na capa, estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Entendeu? Estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda.
coletânea e estudo das obras de fulano de tal. Aí quando você olha, ele está pegando. Ele pega vários capítulos das obras de André Luiz, coloca ali. Depois ele escreve 2 parágrafos de uns comentários muito basiquinhos daquele capítulo e publica. E todo mundo, oh meu Deus, aquele livro é um estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Não é. É um copia e cola. Há muitos anos atrás, tinha um grande trabalhador espírita, o nome dele me fugiu. Ele era de uma casa espírita lá do Valqueire. Ele já desencarnou, um grande trabalhador espírita, lá do Valqueire. Jorge, acho que o nome dele era Jorge, alguma coisa. Olha, um espetáculo. Ele, sabe, me ensinou muita coisa. Me fugiu o nome dele agora. Daqui a pouco eu me lembro. Ele tem um livro sobre mediunidade, então ele falou para mim assim, Rose, às vezes companheiros me chamam para publicar livros dele. Tem vários livros publicados. E aí eu analiso muito o companheiro que me convidou. Eu reparo na obra dele se ele tem a mania de tirar muitas citações de outras obras. Porque se ele faz isso, eu não aceito trabalhar com ele. Porque se você vai escrever, você pode até citar alguns trechos de alguns escritores, mas não copiar capítulo inteiro. Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro dele. Era um sábio dentro do movimento espírita, um sábio. Ele era lá de uma casa espírita Valqueire, logo no início do CEOI, ele fez muitas palestras lá no CEOI. Realmente um sábio. E ele passou isso. E você encontra muito isso. Pessoas publicando livros, coletâneas, mas na realidade são cópias dos outros autores. E ali no final eles encerram fazendo pequenos comentários daquela obra. E quando você olha, são comentários sem nada, sabe? Sem esse, vazios. E depois eles publicam e vendem livro adoidado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Esses pseudo-sábios encarnados são muito vaidosos e eles querem muitas vezes atrair a atenção das pessoas. Eles vão enganando as pessoas, ludibriando, explorando a boa fé das pessoas. O ardil dos pseudo-sábios é uma de suas características, tá? Essa questão de ser ardiloso é uma das suas características. Não que as outras não tenham isso, mas neles isso é bem marcante. São especializados em envolver, ludibriar, enganar e explorar a boa-fé das pessoas. São muito inteligentes e possuem bastante conhecimento e abusam da inteligência, tá? Abusam muito da inteligência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pseudo-sábios. Há muitos deles encarnados. Vamos agora dar uma lida na questão 104 de O Livro dos Espíritos. Depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esses pseudo-sábios. Dispõe de conhecimento bastante amplo, de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Então, eles se consideram muito sábios, muito. Sabe aquela última Coca-Cola gelada do deserto? Eles se consideram muito sábios. Mas não, tem um conhecimento amplo, mas não um conhecimento do nível que eles acreditam possuir, mas tem um conhecimento. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir
com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. Então, quando eram encarnados, normalmente eram espíritos muito preconceituosos, espíritos com ideias distorcidas de alguma coisa. E, às vezes, quando estavam encarnados, não conseguiram muito sucesso no seu intento. E agora, desencarnado, eles querem fazer prevalecer o pensamento deles. E aí ele diz aqui, é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos que eles proclamam, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses espíritos, né? Mais uma vez, é importante observar, como diz Kardec aqui, a linguagem deles aparenta respeito, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade. Aparenta. Então, mais uma vez, é importante observar a linguagem. Kardec, o tempo todo, chama a atenção disso. Nós temos a obrigação de observar a linguagem, o conteúdo da mensagem, tá? Seja ela do livro espírita, da mensagem psicográfica, da palestra, do vídeo, do seminário, da conversa. Nós temos que observar a linguagem, o conteúdo da mensagem. E nós perceberemos nesse conteúdo os pontos de coisas boas, mas também de preconceitos, aqueles toques de preconceito que não percebemos. Porque às vezes o companheiro, ele começa escrevendo ou comentando alguma coisa que parece que ele não tem preconceito. Mas, de repente, você percebe uma palavra, sabe, uma insinuação. Então, a gente tem que estar muito atento para perceber esses escorregões. Principalmente, isso é um trabalho que o médium esclarecedor, conhecido como médium doutrinador, tem que ter. Porque numa mesa de desobsessão, é muito comum esses espíritos chegarem. Às vezes eles chegam se colocando como pessoas, espíritos muito bons, amigos, com grande conhecimento, dizendo que ele quer ajudar, ele quer colaborar, que ele estava numa situação muito boa, muito isso, muito aquilo. E aí você começa a perceber no diálogo dele certas questões duvidosas, tá? E Jesus já até alertava isso. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 13, Jesus diz assim: por isso eles falam em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Porque tem pessoas que às vezes são tão orgulhosas, né? Que quando você diz para ela, olha, observa, não vou observar, eu conheço, eu tenho bastante conhecimento. Aí ela pega um texto desse e passa batido pelo texto. Porque o orgulho dela não deixa ela perceber o que está ali. Aquela pessoa agrada. Aquele texto que está ali vai de acordo com o que ela pensa também. Então é aquela pessoa que vê, mas não enxerga o que está ali, entendeu? E muitas vezes, o que percebemos nesses livros, dessas palestras, essas mensagens, são o quê? Teses absurdas que não passam, não só pelas mensagens escritas, tá, gente? Psicofônicas, a gente, que às vezes a gente fica preocupado só com o livro, mas a gente esquece das palestras que a gente assiste, seja
na casa espírita, ou seja, pelo vídeo, tá? E muitas vezes a gente vê teses absurdas que não passam pelo crivo da razão, tá? Teses também que se distanciam do pensamento realmente espírita, tá? Teses que se contrapõem à linguagem do Cristo, interpretações interesseiras, isso é muito comum, interpretações interesseiras para defender as suas causas, os seus pontos de vista. E aí a gente percebe também médium, às vezes, se envolvendo em questões políticas. Não que o cidadão não possa ter a opinião política dele, ele pode ter a opinião política dele, à vontade. Ninguém é contra isso. Pode sim, até bom cidadão, né? A política bem desenvolvida, ela é bonita, ela é importante. Eu mesmo adoro política. É uma coisa muito bonita a política, mas você tem que tomar cuidado, muito cuidado, quando o médium traz a política para dentro da casa espírita. Ou então ele quer defender pensamento, ideias dele, políticas dele, e quer justificar essas ideias através da doutrina dos espíritos. Entendeu? Então ele busca defender as suas causas, os seus pontos de vista. Buscam fundamentações em outras pessoas que pensam como eles e fazem isso de forma consciente. Então, por exemplo, nós conhecemos o pensamento de Jesus sobre uma série de coisas. Vamos pensar aqui sobre os 10 mandamentos, tá? Vamos trabalhar alguns deles aqui, né? Então, nós vamos lá pegar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar aqui rapidinho o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, né? No capítulo 1, item 2, tá lá. Não vim destruir a lei. Item 2, Moisés. E aí você vai lendo, você vai encontrar os 10 mandamentos. E aí eu vou encontrar, no meu do Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui muda um pouquinho a ordem, mas o item 2, ele traz os 10 mandamentos. No meu livro, no meu Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Item 2 dos 10 mandamentos. Segundo mandamento. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Aí você encontra muitos personagens da nossa política atual usando o nome de Deus. Aí usando o nome de Deus de uma forma desavergonhada. Aí você diz, nossa, olha como ele fala de Deus. Depois tem aqui, item 5, não mateis. Não mateis. Aí o cidadão é espírita. E aí ele vem para a casa espírita falar sobre a defesa da vida. A defesa da vida. E muitas vezes até para a televisão faz vídeos falando sobre a defesa da vida. Porque a linha ideológica dele, e ele tem o direito a ter a sua ideologia, mas não querer usar a doutrina
ou colocá-la através da doutrina. Então ele coloca assim, que o cidadão tem o direito de portar a sua arma para, em caso de sofrer um atentado, um assalto dentro de casa ou fora de casa, defender a própria vida. Ora, alguém ouviu Jesus dizer isso? Que os discípulos, cada um deles devia comprar uma espada e guardar dentro de casa? Porque se tem alguém, naquela época, que corria o risco de perder a própria vida, eram os discípulos de Jesus, por estarem pregando uma doutrina que era antagonizada pelos judeus, não é? E muitos foram para onde? Nas prisões, nos circos romanos, muitos deles perderam a vida. Alguém viu Jesus dizer isso? Não, ninguém viu. Inclusive, quando Pedro retirou a espada do soldado e cortou a orelha do soldado, e Jesus falou: Pedro, não faça isso, porque quem vive pela espada, morre pela espada. E aqui, no quinto mandamento, assim, não mateis, ponto. Não tem vírgula. Então, o não matar é amplo. Não é só tirar a vida do outro, é não matar as esperanças, né? Da pessoa, não matar a alegria da pessoa, um monte de coisa. Aí depois tem, não roubeis. Então, a gente percebe muitas pessoas que se dizem espíritas, em épocas de campanha, a gente até vê, indo para a televisão, fazendo defesa de outros grupos que são totalmente contrários aos ensinos de Jesus. Não, mas eles são contrários, eles falam sobre isso, falam sobre matar, sobre que bandido bom, bandido morto, que a polícia tem que enfrentar e distribuir e matar mesmo, porque o mundo está muito violento. E aí eu já vi fazendo apologia, espíritas, fazendo apologia a esses grupos e criticando de uma forma até muito deselegante, muito agressivo os outros grupos, tá? Porque esses grupos são adversários daquele outro. E usando a doutrina espírita como pano de fundo. Percebeu? Então a gente tem que olhar para isso. Como eu vou apoiar alguém que fala em matar? Matar crianças, matar o outro, para defender isso ou defender aquilo? Nós não podemos. E nem usar doutrina como pano de fundo. E muitos desses pseudo-sábios, tá? Eles abordam, abraçam teses que se distanciam do pensamento realmente espírita, teses que se contrapõem à linguagem do Cristo, interpretações interesseiras para defender suas causas, os seus pontos de vista, buscam fundamentações em outros que pensam como eles e fazem isso de forma consciente. Eles têm consciência do que fazem. E fazem isso com o dolo intelectual. Dolo é má fé. Com o dolo intelectual, com o dolo emocional. Tá?
São coisas de caso pensado. E há muitos dentro do movimento espírita. São, normalmente, astuciosamente invasivos, querem mudar a consciência alheia, querem se imiscuir, se intrometer nos pensamentos alheios e muitas vezes obtêm sucesso em seus objetivos. E aí o que acontece? Ganham seguidores. E por vaidade adoram ter esses seguidores, que os colocam acima da própria doutrina, quando falam do espiritismo e querem explicá-lo. Citando exemplos, né? Sem citar nomes. Outro dia também eu estava fazendo pesquisa e eu encontrei na internet um grupo que está se tornando até muito grande e famoso, né? Um grupo que se coloca lá como estudioso da doutrina. Tem um nome lá, Grupo do Estudioso da Doutrina. E eles são antagonistas de Franciscano Xavier, são antagonistas de André Luiz, são antagonistas de Emmanuel, criticam um pouco Leon Denis, um pouco Ivone Pereira. Eles se dizem, observe como a coisa é ardilosa, defensores até a morte de Kardec. Então o negócio deles é o seguinte, é só Kardec. E algum ou outro escritor, mas um grupo pequeno que eles aceitam. Então eles dizem o seguinte, o que não é Kardec tem que ser observado com muito cuidado. Eles se dizem, sabe, kardecianos de coração. De coração. Kardec até a morte. E eles elogiam o codificador, tudo assim, né? Kardec, 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 Kardec. Aí chamam, vejam se isso pode ser chamado de doutrinário. Se isso não é um pseudo-sábio, observe só. Então eles fazem aquela apologia a Kardec. Tudo bem, nada contra. Kardec, só Kardec, que o codificador fez o trabalho perfeito, maravilha. Aí o pessoal que os segue fica encantado com a defesa que eles fazem de Kardec. Aí quando eles vão falar de Chico, eles começam que aqueles que gostam de Chico são os chiquititas. Observe. Os chiquitos. Forma como aqueles que gostam de estudar as obras de Chico Xavier. Eles chamam de os chiquitos. Chamam de Emmanuel de o Padreco. Porque Emmanuel teve reencarnações como sacerdote da Igreja Católica. O Padreco. E vão colocando outros adjetivos não muito bons. Aí, aquela pessoa que não tem muito conhecimento doutrinário, ela fica encantada pela defesa que eles fazem de Kardec. Lembra que eu falei que os pseudo-sábios, eles pegam suas ideias desvirtuadas e dentro dela eles colocam algumas verdades que se destacam. E a pessoa vê aquela verdade que se destaca e fica encantada. Eles fazem isso. Eles exaltam Kardec e começam a criticar de uma maneira muito, sabe, pejorativa, Dr. Bezerra, Bezerrinha, são os apelidos que eles dão. Vai por aí. Os André Luizistas, que quem estuda André Luiz, o Padreco, Emmanuel, e vai por aí. Os chiquititos. Eu pergunto, vocês conseguem imaginar Kardec usando esses termos? Jamais. Algum dia Kardec disse
que só ele detinha a verdade? Alguma vez Kardec disse que ele colocou o ponto final nas revelações na doutrina? Não. Por quê? Ele não poderia ter dito tudo até 1868. As revelações continuam. Os estudiosos continuam. Então, como é que você pode imaginar um grupo verdadeiramente estudioso, sério, chamando Chico, André Luiz, Emmanuel, com apelidos ou palavras grosseiras, como eles usam? Um dia eles fizeram lá um comentário, e aí eu falei que aquilo não era adequado, aquele tipo de palavreado. Afinal de contas, você pode não gostar do texto daquele cidadão, mas você tem que respeitar a criatura. E aí o cara lá falou muito de besteira para mim, aí depois ele foi colocando lá um pensamento totalmente errado. Totalmente errado. Aí eu fui na Gênese e busquei. E ele botou aquele pensamento totalmente errado, como se a Kardec tivesse dito aquilo. Eu fui lá na Gênese e peguei a palavra do Kardec. E coloquei lá. Leia a Gênese, capítulo tal e tem tal. E coloquei todinho o texto para ele. Eu vi que ele leu, ele não me respondeu. Porque eu disse para ele, olha aí, você está dizendo que Kardec falou isso, mas olha a palavra de Kardec aqui. Eles não conhecem. Então, esse grupo, que é um grupo que vem crescendo muito, e muitas pessoas que eu conheço, trabalhadores da doutrina, participam desse grupo, amigos meus queridos, e que estão embarcando nessa, fazendo essas críticas. É aquilo, você pode não gostar da obra de Emmanuel, você pode não gostar da obra de André Luiz, mas você tem que respeitar Chico Xavier, você tem que respeitar. Você pode não concordar plenamente com o Divaldo, mas você tem que respeitar. E não tratar essas pessoas assim. E aí você encontra ali um grupo de pessoas que se consideram os doutores da doutrina. E às vezes algumas pessoas colocam esses adjetivos para eles. Ah, você é meu guru. Para aqueles que comandam esse grupo. Você é meu guru. Você é meu professor. Você é meu sábio. Entendeu? E eles ficam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É o que Kardec trata aqui, fala aqui, nessa questão 104. Por isso que a gente está se demorando um pouco abordando essa questão 104. Porque Kardec coloca, ele mostra que é um dos grupos mais perigosos que existem. São os lobos em pele de cordeiro. E muitos deles estão dentro do movimento espírita. Tem um certo conhecimento, mas querem moldar a doutrina à sua maneira. Não gostam muito de estudo de evangelho. Quando às vezes você fala, vamos aqui fazer uma reflexão do evangelho, eu gosto de estudar André Luiz, eu gosto da Gênese, eu estudo evangelho. Entendeu? Quando você manda uma mensagem, às vezes o evangelho, para esses companheiros, outro dia eu mandei mandei para todo mundo, né? E esse companheiro me respondeu. Era uma mensagem que falava sobre resignação, e ele virou-se para mim e respondeu assim, eu não gosto muito dessas mensagens, porque parece que elas querem dizer para a gente que a gente tem que se acomodar e não reagir. Eu falei para ele, não
Não é isso. Resignação é uma coisa, omissão, acomodação é outra. Entendeu? Então, eles estão dentro da doutrina. São aqueles que dizem que a Kardec precisa ser renovado. Eu acho que vocês já ouviram isso, né? Que Kardec está ultrapassado em algumas coisas. Ora, meu Deus. Então, precisamos fazer uma releitura de Kardec, modificar algumas coisas. Estudo de evangelho, de Bíblia, eu considero tudo isso. Aí, se você fala em estudar o Antigo ou Novo Testamento, eles já dizem, Carmen, isso aí, espiritismo progressista. O que é isso? É chover no molhado. Porque o espiritismo já é, em si mesmo, progressista. Quer doutrina mais progressista do que o espiritismo? Aí você vai dizer. Aí, mas quando ele usa o termo progressista, ele está criando uma facção. Eu sou espírita progressista. Quer dizer que quem não segue a linha dele é o quê? Espírita antiquado. A doutrina em si já é progressista. Então você não precisa usar essa ideia, espiritismo progressista. Precisamos fazer uma releitura de Kardec. Certas coisas de Kardec estão ultrapassadas. Quando você fala, vamos estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porque o livro que Jesus estudava naquela época, entre aspas, que não existia um livro, né? Era o Antigo Testamento, eram as Escrituras. E quando você mergulha nelas, você encontra o conhecimento profundo. Mas aí eles dizem que aquele que vai estudar o Evangelho Novo são os espíritas igrejeiros, são os espíritas católicos. Então eles começam a fazer isso, para poder fazer esse marco, né? Então Kardec fala aqui, ele diz que eles realizaram alguns progressos sob diversos pontos de vista, né? Mas a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexos dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam se despir, né? Então, eles são aqueles que estão querendo se miscuir dentro da doutrina, querem sim os seus seguidores, tá? E gostam de ter esses que os aplaudam, agem com má fé, pensando nas vantagens pessoais, de forma bem consciente. E Kardec chama a atenção que é preciso estudar profundamente a doutrina para não sermos enganados por eles. Porque tem muita gente sendo enganada por ele. E nós vamos ver isso bem claro se vocês estiverem aí com o Novo Testamento, e se um deles me vê usando o Novo Testamento, vai dizer que sou uma espírita igrejeira, uma espírita católica, mas eu estudo. Pegue lá Mateus capítulo 24. Mateus é o primeiro evangelista. Capítulo 24, versículos 23 a 25. Mateus, capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 23 a 25. Diz assim: então, se alguém vos disser, Mateus 24, versículo 23 e 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos,
Os, eis que estáis prevenidos. Então ele está chamando a atenção. Vocês estão prevenidos. No livro dos médiuns, se vocês estiverem aí, puderem pegar, o livro dos médiuns, questão 230. Vou dar um tempinho aí, que eu esqueci de avisar. O livro dos médiuns, questão 230. Terceiro parágrafo. Questão 230. Do terceiro parágrafo, o livro dos médiuns. No terceiro parágrafo diz assim: os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Espíritos da mesma natureza. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, gente. Espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e não raro muito heterodoxas, espiriticamente falando. Certamente, podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis. Mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário. Porquanto, de envolta com essas coisas aproveitáveis, quer dizer, misturado com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas a fim de iludir a boa-fé dos que lhe dispensam atenção. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equivocada e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar, ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos. Por que os espíritos trabalham isolados? Aqueles que não querem que os outros questionem o que ele está produzindo. Aqueles onde, aí ele diz aqui, ou pouco esclarecidos, visto que nas reuniões onde os adeptos estão adiantados, adquiriram experiência. Aí ele usa uma coisa, um termo muito interessante, ele diz assim, ó, a gralha, todo mundo sabe o que é gralha, né? Aquele animal preto que tem um som muito chato, ele diz que a gralha perde o seu tempo a se adornar com as penas do pavão, acaba sempre desmascarada. Quando você sabe, quando você conhece a doutrina, aquele que se faz de pseudo-sábio, ele é desmascarado. Ele é como uma gralha que se adorna com as penas do pavão. Ele acaba sempre desmascarado. Vamos dar uma olhadinha agora no parágrafo 5º. Pula o próximo parágrafo. Vamos para o parágrafo 5º. No parágrafo 5º ele diz assim, na dúvida, se você pegou um texto e está em dúvida se aquele texto é bom ou não, ele diz assim, ó, na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Quer dizer, na dúvida, larga para lá. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Se você desconfiar, é porque você não tem certeza. Pode ser até bom, mas larga para lá. Porque se aquilo for verdadeiro, vai voltar um dia. Lê um texto, e não sei, larga para lá. Não reproduz. Não reproduz. Larga para lá.
É melhor do que você divulgar aquilo, estando em dúvida. Vamos pular mais um parágrafo e vamos para o parágrafo 7º, que é o último. Ele diz assim, lá no meio do 7º, não vamos ler ele todo não, vamos para o meio do último parágrafo. Ele diz assim, se, pois, agora, pula umas 4 linhas, aí você vai encontrar. Se, pois, agora, o médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição, ele está falando, se você achar que algum médium que você admira, que publicou bons livros, mas que você achou de repente que as obras dele estão ficando assim muito repetitivas, ou trazendo algumas teorias estranhas, ele diz aqui, se pois agora um médium, qualquer que ele seja, qualquer que ele seja, observou a palavra de Kardec? Kardec não, desculpe, Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso e foi um dos orientadores de Allan Kardec. Então, Erasto, discípulo de Paulo de Tarso e um dos orientadores de Kardec. Olha o que ele diz, tá? Porque aí a gente vai dizer assim, mas é fulano! É fulano! E ele diz aqui, se pois agora um médium, qualquer que ele seja, fulano, é fulano. Mas é Beltrano, sim. Mas ele tem um histórico, é esse aí mesmo. Se você, né? Se pôs agora um médium, qualquer que ele seja, diz Erasto, pode ter nome grandão, nome pequenininho, pode estar na televisão toda hora, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima, não é alguém falou, você pegou o texto e percebeu, tem coisa errada aqui. De legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, poderíamos dizer, pelos seus textos, por aquilo que ele está agora falando e dizendo que é em nome da doutrina, e ele diz aqui, ó, repeli suas comunicações. Então ele é bem enfático. Repeli suas comunicações. Porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Ele pode estar sofrendo um processo de fascinação. Aí você vai dizer, mas é fulano? E quem disse que fulano não pode sofrer o processo de fascinação? Fulano é espírito puro? Não. Fulano é um espírito como nós. Um espírito que vive no planeta de provas e expiações. Um espírito ainda imperfeito. Não está ainda na ordem dos bons espíritos. Percebeu? Então, ele é um espírito que pode sim entrar numa fascinação. Pode estar sofrendo um processo de obsessão. Por que não? O único nessa terra que não foi passível de uma obsessão foi Jesus. Foi Jesus. Eu aí vou até atrás de Maria e José, os pais de Jesus. Esse triângulo aí. Fora disso, quem pode dizer eu não? Se disse eu não, já está obsidiado. Já está obsidiado. Aquele que disser eu não, já pode mandar para o tratamento. Está obsidiado. Então a gente tem que tomar cuidado. E esse texto é assinado por Erasto. E também, vamos aqui, ainda no Novo Testamento, vamos pegar
lá no finalzinho, é um dos últimos evangelhos, é o primeiro evangelho de João. Você vai achar assim, ó, 1 João 4:1. 1 João, primeira carta de São João. Está lá no final. É antes do Apocalipse. Tem o Apocalipse, que é o último livro. Antes do Apocalipse é 1 João. Não tem o que errar. Você vai para o final da Bíblia, o último livro da Bíblia é o Apocalipse. Antes do Apocalipse é 1 João. Aí você procura o capítulo 4. É o penúltimo livro da Bíblia. O último é o Apocalipse. O penúltimo é 1 João. Primeira carta de João, capítulo 4. Todo mundo já achou. Está lá no final da Bíblia. Vai para o final da Bíblia. O último livro é Apocalipse. Antes do Apocalipse está lá. Primeiro livro, primeira carta João. Primeiro livro de João, né? Na realidade. Primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 1. Olha o que está escrito aqui. O título é Discernimento dos Espíritos. Capítulo 4, versículo 1. Está assim. Caríssimos. Você pode encontrar dois termos. Não creais ou não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Todo falso profeta é um pseudo-sábio. Isso aqui, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, a gente deveria escrever numa folha e pregar na porta do armário. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Está lá. O título, Discernimento dos Espíritos. Caríssimos, não creais ou não deis fé a qualquer espírito. Foi o que Erasto falou. Qualquer um. Erasto falou, qualquer um. Ele diz, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Aí o pessoal pensa, já sei, é aquele pessoal da igreja evangélica, é aqueles pastores que se dizem profetas, são eles os falsos profetas. Eles até podem ser, mas dentro da doutrina tem um monte. E tem um outro nomezinho, médiuns, escritores espíritas. Tá? Então, mais examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Então, isso aqui, a gente tem que estar muito atento. Tá? Então, é aquilo, meus irmãos. Existem pseudos sábios encarnados e desencarnados. Não esqueçamos. E os desencarnados imorais querem divulgar os seus pensamentos promíscuos e equivocados entre nós. Então, muitas vezes, eles buscam médiuns que não têm muito conhecimento e mandam aí livros e livros e livros, e as editoras botam umas capas espetaculares. E você tem até vontade de trocar o seu livro, comprar um novo, porque a capa do teu livro é daquela capa velhinha, e a capa que saiu nova, bonitona, né? Mas muitas vezes não vale nem a capa, o livro. Bem, vamos dar mais uma olhadinha agora, que ainda dá um tempinho da gente falar. Eu acho que essa de pseudo-sábio deu para a gente chamar atenção, né? E esse que eu falei para vocês da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, gente, isso é sério. Isso é sério. É o que Erasto falou nessa questão 230, principalmente lá no final, no último parágrafo. Está muito assim, o que Erasto falou no último parágrafo da questão 230, com o que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1.
Muito. Por quê? O pessoal vai dizer, não é assim não. Nós, espíritas, temos colocado muita gente em altar ou no andor. Sabe o que é andor, né? Que leva na procissão. Cuidado, cuidado. E não se preocupe. Ai, mas é aquele médium. Os dois falaram. Erasto disse, qualquer um. E João falou, qualquer espírito, examinai todos os espíritos. Todos. Tá? Então vamos agora. Nós vamos falar dos espíritos neutros. Os espíritos neutros, na realidade, são os indiferentes. Indiferentes, tá? E a gente tem que lembrar, meus irmãos, que a omissão do bem, ela leva à permissão da ostensividade do mal. Quando você deixa de fazer o bem, você está, de uma certa maneira, dando a permissão para que o mal seja feito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, que a omissão do bem leva à permissão da ostensividade do mal. O espírito neutro será sempre conduzido e nunca conduzirá. Ele nunca conduzirá, porque ele é o indiferente. Ele vai estar sempre ali, no meio da boiada. Ele é sempre conduzido, nunca vai. Ele vai conduzir. Ele sempre será tocado. Vamos ler aqui a questão 105. Kardec diz assim: 105, sétima classe, espíritos neutros, são os indiferentes. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade. Eles são o que o pessoal chama de o vulgo. Eles não ultrapassam a condição comum da humanidade. É o famoso Maria vai com as outras. Entendeu? É o Maria vai com as outras. Quer que o mundo termine em colchão para ele morrer dormindo. Tá ali. Tá? Não se esforçam. Tá tudo bem. Quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, do mundo da matéria, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Então é aquele companheiro que está ali, né? Aquele companheiro que está ali, você diz, fulano, vamos lá fazer um estudo. Eu vou. Aí assiste a primeira aula, assiste a segunda aula, aí na terceira aula já senta lá no final da sala. Eu digo isso porque eu coordenei cursos mais de 20 anos. Ai, meu Deus do céu. Aí você dizia assim para o companheiro às vezes, porque quando faz o estudo, normalmente a gente usa um livro, né? Se vamos estudar a obra de Manuel Filomeno de Miranda, a gente tem um livro. Se vai estudar a obra de André Luiz, você tem outro livro. Se vai estudar outra, tem outro livro, né? Na casa espírita costuma ser assim. Logicamente, eu me lembrava que às vezes o companheiro não estava passando uma situação boa, né? E como eu era responsável pela biblioteca da casa espírita, eu sempre tinha os livros de estudo, eu sempre tinha uns reservazinhos. Então eu ia lá na biblioteca, quando eu sabia que tinha algum companheiro que não tinha condições de comprar o livro, eu ia lá na biblioteca, pegava esses livros que eram duplicata e emprestava para o colega fazer o curso. Aquele que não tinha o livro, não podia, eu digo, pega esse aqui, fica com você. No final do ano você me entrega, porque eu tenho outro volume dele, e esses volumes aqui estão mais velhinhos, mas você não pode, você usa. E tinham colegas que tinham condições de terem o livro, tinham condições de ter o livro, né? Mas o colega comprava o livro. Mas muitas vezes, quando você via, o colega não trazia o livro. E ficava, na hora do curso, lendo no livro do colega. Às vezes, eu, de uma forma assim, não muito ostensiva, perguntava, fulano,
Você não esqueceu o teu livro? Ah, ele está lá. Ele está lá. Eu estou lendo aqui com o fulano. Menezes sabe disso, que ele fazia os cursos que eu estava quase sempre nos meus cursos. Ele lembra, deve lembrar dessas coisas. Ah, eu tô lendo aqui com o fulano. Aí eu, né? Então o companheiro ficava lá sentado, às vezes no final da sala, assim, o tempo todo. Entendeu? E tava. Aí você, de repente, perguntava alguma coisa ou convidava para alguma coisa. Ah, não, eu gosto só de ouvir. Eu gosto só de ouvir. Eu gosto só de ouvir. Então, normalmente, são esses. Tá lá, vai lá, sei lá. Né? Como diz o povão por aí, marca o seu ponto e vai embora. São os espíritos neutros, tá? Mas cada um seu, cada um. Mas normalmente são esses. São sempre conduzidos. Conduzidos. Nunca vão conduzir, né? Não se elevam, tá? Acima da condição. Eu vou usar uma palavra aqui que as pessoas podem dizer assim: a Rose está sendo agressiva, mas não. Vamos. É porque às vezes a gente usa essa palavra de uma forma, a gente escuta essa palavra e faz uma interpretação equivocada dela. É igual a palavra crítica ou ignorante. Quando você fala, fulano é ignorante, você, nossa, que agressivo. Não, ignorante é aquele que não sabe. Eu sou ignorante em física quântica. Eu sou ignorante em psicologia. Eu sou ignorante em francês. Significa, é aquele que não sabe. É a mesma coisa crítica. Pessoal, ele fez uma crítica. Nossa, meteu malho. Não. Crítica é análise. A crítica pode ser boa. Você pode fazer uma crítica de uma obra e, ó, aplaudir. Ou você pode fazer uma crítica e dizer assim, ó, não é boa a obra. A palavra que eu vou usar é medíocre. Não se elevam acima da condição medíocre. E o que é ser medíocre? É aquele que se contenta em ficar entre o mínimo e o razoável. A palavra já está dizendo médio. É o que fica entre o mínimo e o razoável. O famoso aluno que começa o ano e pergunta ao professor: professor, qual é o mínimo para passar de ano? Quanto é que precisa para passar? Aí o professor diz assim, 5. Ele, deixa comigo. 5,5, 6, 5,5, 6. É o medíocre. Então, às vezes, a pessoa vê essa palavra, tá me xingando. Não. O medíocre é aquele que se posiciona entre o mínimo e o razoável. É o medíocre. É o que está no médio. Aquele médio bem rasteiro. Entendeu? Porque eu aprendi uma coisa. E eu, quando dava aula, eu sempre exigia dos meus alunos. E sempre exigia de mim. Quando você faz alguma coisa, ou eu exigia isso dos meus alunos, você, como professor, ou quando você vai fazer um trabalho, você tem que fazer o máximo para dar a excelência. A excelência, muitas vezes, a gente não vai conseguir. Entendeu? Excelência é aqui, lá em cima. É o 100. Você tem que trabalhar pela excelência. Mas, às vezes, a gente não consegue. Mas quem trabalha pela excelência caminha entre o 7,5 e o 9,5. Ou entre o 7 e o 9. Entendeu? Se você trabalha pela excelência, você vai ficar entre o 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5. De vez em quando você pode até bater no 10. Vai ser difícil, mas você vai ficar ali. Era isso que eu cobrava dos meus alunos. Você vai estudar para o 100. Você pode não conseguir o 100, mas pelo menos você vai dar o 70, 80. Por quê? Se você fizer o seu trabalho pensando, eu vou fazer um trabalho para 7,
tu vai chegar no 5. Percebeu? Eu vou fazer um trabalho mais ou menos. Eu vou fazer um trabalho correndo atrás do 8. Tu vai alcançar 5 e 6. Entendeu? Então, eu aprendi isso. Tudo que você vai fazer, que a gente for fazer na vida, que a gente tem que pensar assim. Isso não é orgulho, não, isso é inteligência. Eu vou trabalhar para o máximo. Porque eu sei que o máximo eu não vou chegar. Mas aí eu vou chegar no 8, no 7, que é uma nota boa. Dependendo da matéria, 7 é uma nota boa dessa. É um notão. Não é? E de vez em quando você vai chegar no 8. Então, eu acredito que o espírito tem que ser assim. E não ficar arrumando bengalas, entendeu? Porque as pessoas que se apoiam em bengala, depois elas não conseguem mais largar bengala, porque a bengala gruda na mão. Eu tenho problema. Eu não posso fazer que eu tenho problema. Durante algum tempo, eu convivo com uma jovem que ela realmente tem. E quando nós começamos a ter um contato mais íntimo, todo mundo dizia isso para ela. E ela também, às vezes, se justificava assim. E eu disse para ela, odeio isso, jogue-se fora. Você não tem problema. Você não tem. Problema tem quem disse que você tem. Você não tem. Aí ela ficava assim, eu não tenho não. Mas eu tenho essa dificuldade. Corre atrás do prejuízo. Trabalha isso. Você não tem. Hoje, eu sei que a questão está lá, que é uma questão biológica, eu sei que está lá. Mas ela venceu isso, está indo muito bem, obrigado, e se alguém sonha em dizer assim que ela tem, ela pode parar. Que eu aprendi com a minha... Que eu não tenho não, hein? Pode parar, não vem com isso não, que eu não tenho. E tem que ser assim. Bengala gruda na mão e depois não solta. Quando alguém diz assim, fulano vai fazer isso, eu tenho problema, eu já olho assim, porque eu não sou espírito elevado, eu já olho assim, qual é? Pode parar. Aí eu detesto ouvir isso. Eu falo para chocar a pessoa mesmo, sabe? Eu entendo, mas eu falo para chocar, para a pessoa se desvestir daquilo, da capa do medíocre, que é o cara que se acostumou a ficar ali, entre o mínimo e o razoável. É uma posição altamente perigosa. Porque aquele aluno que estuda para tirar o 5, se de repente ele escorrega, ele fica com 4 e está reprovado. Não é? Então, não corra atrás. Qual é o mínimo para passar? É 5. Vai que naquele dia você escorregou, você caiu no 4 e dançou. Trabalhe sempre pela excelência. Acostume-se a olhar para o alto. Você pode não alcançar a excelência, que é difícil, mas você vai navegar entre o 7 e o 9. E aplausos. É isso que os espíritos dizem, né? Então, esses neutros são aqueles que não querem se esforçar e caminhar para a frente. É aquele que está sempre ali. Eu estou no meio da multidão, porque no meio da multidão ninguém me enxerga. Tem um grupão grande na frente e um grupão grande atrás. Eu vou ficar ali na frente, aí vem a pedrada, eu vou ser um dos que vou levar a pedrada, todo mundo me enxerga. Então me deixa aqui escondidinho no meio da multidão, que aqui, eu estou quietinho, tem um cara mais alto do que eu na minha frente, eu abaixo a cabeça, ninguém me vê. E assim eu vou caminhando. Não caminha, porque a multidão, ela quando caminha, ela é muito lenta, porque já pensou a multidão caminhando acelerada, vai atropelar todo mundo. Então, entendeu? Então, se você quer caminhar mais rápido, vai para frente, que na frente você tem espaço, e aí você olha, aqui na frente está mais livre, dá para caminhar mais rápido. Na multidão é complicado, e os espíritos neutros são assim. Né? Eles fazem de tudo para manter as pessoas ali, paradinhas, caminhando
caminhando muito devagarzinho, que essa história que diz assim, devagar se vai ao longe. Nem sempre, né? Devagar se vai ao longe. Nem sempre, né? Então, muitas vezes, você vê gente usando esses ditados, né? Mas nem sempre esses ditados são verdadeiros. Às vezes esses ditados foram criados por esses espíritos para acomodar as pessoas, tá? Então eu gostaria aqui que saber se alguém quer colocar alguma coisa. Vamos lá, trabalhando, trabalhando, pensando, refletindo. Senão eu vou chamar, hein? Aí, Iraci, vamos lá. Bia, você fala assim, vou tomar já. Não é possível? A Rose esqueceu o nome do pessoal? Tem tanta gente aí, tem Ideína, tem Júlia, lá vai Iraci. Ah, Rose, e eu fico aqui tentando descobrir que espírito eu sou. Aí eu estava olhando aqui e falei, não, Rose falou que a gente já está na segunda ordem, não é isso? Nós já estamos na segunda ordem. Eu espero não estar na primeira, não, que a primeira... Estou na segunda, com certeza. Pelo menos se não estou, estou tentando. É complicado, sabe, Rose? Principalmente descobrir o que uma pessoa fala quando você conversa com uma pessoa, saber que tipo de pessoa ela é, julgar, entender, sabe, é meio difícil. Não sei. Eu ainda não tenho capacidade toda para isso, não. Ainda não estou preparada para descobrir quem é quem. Não sei nem quem eu sou. Mas a gente consegue sim, Iraci. Pelo que você estuda, pelo que você conhece, quando você escuta uma conversa meio estranha, uma coisa assim, aquilo já, pelo menos, acende uma lanterninha. Uma lanterninha te alerta, né? E foi o que nós ouvimos aqui no Evangelho. Quando a lanterna acende, ele diz o quê? Repeli, repeli. Foi o que Erasto falou, repeli. Porque é melhor você repelir 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Não, aquilo para mim foi estranho. Opa, foi estranho? Vou pesquisar sobre aquilo. Se eu não chegar a uma conclusão, abandona. Pesquisa, lê, pergunta para alguém, para um companheiro que você sabe que tem um pouquinho mais de conhecimento, entendeu? Faz a pesquisa. O que você acha disso? Eu ouvi isso. Procura a pesquisa. Se mesmo assim você não chegar a uma conclusão, faz o que o amigo espiritual falou, repelir. Porque se aquilo for verdade, vai voltar depois. Isso é verdade. É melhor você repelir do que você adotar algo Abraçando que você não conhece. que você te deixou em dúvida, entendeu? E você pode estar abraçando uma coisa equivocada. Então ele diz, é melhor repelir 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Teve dúvida, vai atrás, corre atrás. Pesquisa, pergunta, lê. Se ficar ainda em dúvida, opa, repelir. Quer dizer, o repelir significa não divulgue aquilo. Não passar adiante, né? Não passar adiante aquilo que você não tem certeza. Exatamente. Mas, infelizmente, muita gente está fazendo isso. Né? Rose, vale. Eu acho interessante como é que Kardec classifica assim, a nona classe, e ele coloca o espírito neutro na 7ª classe. Né? Como ele gradua, eu acho interessante como ele gradua, porque, no meu entender, assim, fraco, eu acho que esse espírito neutro tinha que estar mais para o final, não sei. Eu fico pensando, aquela pessoa neutra, ela não sabe.
Me incomoda, me incomoda. Porque eu acho que esse neutro é um pseudo-sábio também. Pode ser. Esse neutro é um pseudo-sábio. Como nós Como ele como nós é uma hierarquia, né? as classes não são fixas. Você vai encontrar características de uma em outra. Então, elas não são assim, essa classe termina aqui, aqui começa a outra. Não é aquela divisão exata. Elas fazem isso. Sim, mas ele colocou numa hierarquia. Mas elas também. O neutro pode ser um pseudo-sábio. Pode ser. Eu acho muito. Do jeito dele, entendeu? Mas ele coloca isso. Ele pode ter isso, mas a característica principal dele é a indiferença. Mas ele tem aspectos das outras categorias também. E a gente tem que estar atento àquele que é indiferente. Quem conhece aqui a obra de Dante Alighieri, sobre a Divina Comédia, logo no início da Divina Comédia, então você tem o personagem que ele vai visitar o inferno, né? Ele vai lá na barca de Caronte, atravessa aquele rio para visitar o inferno. E no inferno, ele vê vários departamentos. O inferno é todo dividido, né? E aí o Dante Alighieri, essa obra é dita que é como se fosse um êxtase que ele tem, aonde ele vai ser levado ao 7º, 8º, 9º céu aí, e ele vai ter uma visão. E a época, essa obra foi publicada em 1600 e pouco, por aí. Ele era da Igreja Católica, assim. Então ele não sabe explicar bem o que ele está vendo. Ele não sabe explicar bem o que ele está vendo. É tipo o Apocalipse, ele vai tentar reproduzir o que ele viu. E ele vai contando. Então, nessa passagem para o inferno, ele está sendo levado para visitar lá o inferno, o Dante Alighieri coloca que ele viu vários tipos de inferno. Ele viu o inferno daquele de arrepiar a boca do balão, ele viu o inferno mais levezinho, mas teve uma coisa que chamou a atenção dele. Ele disse que o pior inferno que ele viu, o inferno que não tem outro igual, é o inferno para onde vão os indiferentes. Os indiferentes. Ele disse que é o pior inferno. Eu achei interessante. Ele disse: tem o inferno daqueles que mataram todo mundo, arrasaram o quarteirão. É horrível esse inferno. Tem o inferno dos corruptos, que é também uma barbaridade. E ele vai dizendo, né? Os crimes e o inferno, cada um de arrepiar. Mas depois ele diz: de repente, me deparei com um inferno que não tenho nem palavras para descrever, de tão terrível que ele é. E sabe de quem? Os indiferentes. Entendeu? São os neutros. Ele diz que esse inferno é o pior. Aí a gente vai dizer assim: mas como? São os neutros, os indiferentes. Não fazem para ninguém, não faz nem para si. Que não fazer para os outros, tudo bem, mas não fazem nem para si. Então ele fala que o pior dos infernos é o dos indiferentes. Aí a gente... Entendeu? É o famoso que não é uma agressão, um medíocre. Que está ali entre o mínimo e o razoável. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Temos que prestar atenção nisso, tá bom? Então vamos dar uma paradinha aí, 10 minutinhos. Quando for 18h45, nós retornamos para o estudo do livro Memória Suicida, que hoje está bom. Vamos falar de reencarnação. Tem umas coisas muito interessantes. O estudo da Ivone de Amaral Pereira, o capítulo é A Cada Um Segundo as Suas Obras. É um capítulo bem interessante, né? Está bem de acordo aqui com o que nós estamos estudando, né? A Cada Um Segundo as Suas Obras. É o capítulo do livro Memória de Suicida, tá bom? Daqui a pouquinho a gente retorna para continuar